Olá, no Ideias da Aldeia de hoje, o assunto é teatro. Eu vou conversar com o ator, diretor, iluminador, cenógrafo e presidente da Federação de Teatro do Acre, Lenine Alencar. Olá, Lenine, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Ô, Jorge, que bom, né? Entendeu? Para um papo cultural, né? Rapaz, é muito bom, né, a gente estar aqui, porque é um espaço, né, bem eclético no sentido de falar sobre as questões do Acre, e eu acho que é a oportunidade também de um espaço grande, né, em termos de televisão, que você pode, né, fazer um relato mais aprofundado, né? Geralmente os caras querem que em 5 minutos você resuma tudo, né? Aí não é? Então, eu acho que esse espaço é o espaço ideal. Bacana. Lenine, você tem formação em história, né? Eu vou começar perguntando o seguinte: o historiador virou ator ou o ator virou historiador? Eu acho que foi o ator que virou historiador, né? Eu fui fazer o curso de história porque foi ali um momento da minha vida, né? Que como eu trabalhei 15 anos no Sesc, e aí quando eu saí do Sesc, e no Sesc eu não tinha oportunidade de ir para a faculdade por conta de que eu trabalhava no Sesc sol e chuva, né? Domingos, feriados e tudo mais. Isso era uma atividade muito desgastante. É claro que isso não é justificativo para dizer que você não fez uma faculdade, claro, né? Mas como eu comecei no Sesc muito novo, a partir daí, quando eu saí do Sesc, foi a tentativa que foi. Aí vamos tentar vestibular, né? Não passei no primeiro, mas aí no segundo eu embarquei e aí concluí o curso de História já em 2004, 2005. Bom, mas de qualquer maneira, bem antes disso, você começou no teatro, né? A fazer teatro muito antes de se interessar pelo curso de História. Como é que você se interessou pelo teatro? Como é que o teatro chegou na sua vida? O teatro foi assim, né? Eu acho que foi uma coisa muito mais de escola, né? O primeiro contato que eu tive com o teatro, porque por coincidência a Silene Farias, aí ela vai dizer que eu estou envelhecendo ela, né? Mas meu primeiro contato com o teatro foi a Silene Farias, que ela foi minha professora de matemática. Ainda no ensino fundamental. Silene. Olha só, essa eu não sabia. Que aí a Silene pegou e falou assim, vamos, isso aqui, nós começamos um trabalho, né? Convidou e aí eu fui me enturmando. Depois disso, logo depois eu conheci como eu também participava de comunidade eclesiástica de base, grupo de jovem, eu conheci o Carlos Alberto também, que ele era do grupo de jovem, né? Ele era do grupo de jovem que era o da Estação Experimental. E aí o Carlos Alberto chama a gente para ir fazer um trabalho lá no Sementinho, chamava Sementinha, que era um espaço na Casa do Dourado. Atrás da Casa do Dourado tinha um teatrinho, um espaço muito legal, e a gente começou a fazer o trabalho lá, que era para a montagem do primeiro espetáculo que eu fiz, que era A Vingança do Carapanã Atômico, do Sidney Aznavour, o autor, que é um autor amazonense. É verdade que a Marina trabalhou nesse espetáculo? A Marina trabalhou, ela fazia, porque tinha o Tarzan, então tinha a representação do Tarzan e a Macacachita, né? E aí a Marina fez a Macacachita. Olha que foi muito divertido e assim, né? O Beto também trabalhou, e o Beto fazia o Sir Stanley, que era um americano que vinha explorar a Amazônia e tudo mais. E aí foi assim um processo muito divertido pra gente. E foi quando nós todos nos conhecemos, né? Você falou que você era das comunidades eclesiais de base, que era um trabalho que a igreja tinha muito forte nos bairros, né? Foi aí os primeiros movimentos de um chamado teatro propriamente acriano, Lenine? Foi, né? Porque assim, quando eu entrei no movimento de teatro, esse movimento já estava estabelecido desde 76, 77. Né? Os grupos já começaram a se congregar, 2, 3, 4 grupos já se reuniram para começar a pensar em processo de organização. Quando eu vou entrar no teatro, já no final de 79, né? No teatro, fora do que a gente fazia nas comunidades eclesiásticas de base, eu participava do grupo de jovem aqui da Cadeia Velha, e aí nós tínhamos os festivais, né? Os festivais religiosos de teatro, que eram feitos sempre ali no Instituto de Educação, do Instituto Imaculada Conceição. E aí foi quando a gente foi conhecer pessoas que estavam saindo das comunidades eclesiásticas, seus grupos de teatro eclesiástico, para vir fazer o trabalho de teatro aqui fora, né? Aí estavam fazendo o teatro social, né? O teatro de protesto, e eles levavam muito como base, né, o estudo baseado mesmo em Brecht, né, como uma referência para o teatro acriano naquela época, porque era teatro panfletário, era teatro que falava dos problemas sociais. Era um momento que o Acre estava sofrendo todo o problema de ocupação de terra, né, expulsão do homem da terra, né, os conflitos agrários, e aí essas pessoas vão começar a ocupar a periferia da cidade, né, das cidades, e principalmente Rio Branco, né. Rio Branco sofreu muito com isso, né. É tanto que depois a gente vai para um outro caminho, que é também ocupar o teatro nessas comunidades. Agora, nesse momento, tem um ponto super importante. Você falou
do trabalho nas periferias, um marco é o Teatro Barracão, que aliás aqui a gente já pode falar de uma novidade que vai ser revitalizado e tal. O que significou o Barracão como movimento de resistência para o teatro nessa época, né? Bem, Jorge, o seguinte, naquele momento, eu me lembro muito bem, foi em 80, o Zé Celso Martins Correia esteve aqui. Esteve aqui, é verdade. Aí ele fez uma oficina. Dessa oficina participou eu, Silene, Maués, todo mundo participou. E nós fizemos um movimento atrás do Palácio, porque o governo, na época, tinha feito uns paliteiros, né? Uns paliteiros que seriam um teatro. Que era no centro da capital. No centro da capital, atrás do Palácio, hoje onde é a praça. Ali a Praça Povos da Floresta, isso. né? Não, a Praça dos Autonomistas. Isso, exatamente. Né? E aí que antigamente era a Praça do Seringueiro. E aí ali levantou os paliteiros e parou porque parece que a obra tinha problema. Né? Não houve uma avaliação técnica do terreno antes. Aí o movimento disse, olha, um espaço desse não pode ficar, como nós também fizemos um movimento sobre a Praça dos Tocos, né, que era uma praça que tinha uma relação com o movimento cultural na época. E aí disse assim, o Zé Celso estava aqui, Zé Celso é meio assim provocativo no trabalho que ele faz, Zé Celso diz, vamos montar uma intervenção teatral para trás do Palácio. Nisso, o Dantinha está fazendo uma atividade de solenidade cívica em frente ao Palácio. Cheio de gente, né? E a gente atrás do Palácio, com tochas, com um monte de coisa. E aí, de repente, assim, vamos todos para frente do Palácio, vamos para lá. Aí, pronto, se misturou no meio do povo, foi isso e tal. E aí, nisso, ainda né, no governo do professor Geraldo Mesquita, ele doa o antigo necrotério, que seria o espaço que não foi, só montou só as colunas, seria o necrotério do Hospital Distrital, e aí ele doa para a Federação de Teatro esse espaço. E aí a Federação de Teatro, aí teve problemas de dinheiro, porque o dinheiro não podia vir para instituições privadas, né? E hoje a realidade é diferente, né? Hoje as entidades, elas podem receber então, a lei garante isso, mas antigamente, né, no final da ditadura militar, não se dava poder para essas organizações, né? Então, quer dizer, o dinheiro vinha via sistema público, era muita dificuldade e tal. Então muitas vezes a gente ia de ônibus com lata de tinta, eu peguei essa fase mesmo ia com lata de tinta na mão no ônibus para ir pintar o barracão, né, para ajudar os pedreiros lá e tudo mais. Literalmente construir o teatro. Né? Construir o teatro, tinha que construir isso. Lá só tinha as colunas, que eram as vigas, e a parte de estrutura das calhas, que é onde desce a água. Né? Até agora, quando a gente foi ver, que eu fui junto com o pessoal da Secretaria de Obras, que foi fazer o projeto, né? O projeto para revitalização do Teatro Barracão, que o Barracão esse projeto de revitalização é garantido através de recursos do ponto de cultura, né? Como um ponto de cultura. E aí nós fomos ver toda essa questão de estrutura. Era impossível mexer naquela estrutura, porque aquela estrutura já é uma estrutura sedimentada. Então daqui vamos tentar construir. Aí o Elcio sentou com a gente pensou na ideia e tal, e aí eu acho que vai ficar um espaço muito bonito como teatro, né? Certamente. E aí todo mundo estava naquela luta, né? Naquela época Vera Frois, Silene, Bruxinha, né? Eu, Raimundinho do Bahia, o Matias nessa época, o Matias veio do Grupo Bahia, né? E o Matias nessa época ele estava meio afastado porque ele estava mais militando nas frentes do PT, né? E aí, mas eu também militei nas frentes do PT, né? Mas só que eu nessa época eu tentava conjugar as duas coisas. O Matias não. Aí eu também nunca fui candidato, né? O Matias foi candidato, ele estava muito e o Matias tinha um compromisso muito grande com a questão social, né? Ele estava muito dentro das comunidades trabalhando. E aí tal. Aí o Matias, depois que o João das Neves vem, que ele participa de uma pesquisa junto com a gente e tal, na montagem do Caderno de Acontecimentos, o Matias retorna em 86 para o movimento teatral. E aí cai de cabeça e faz do Barracão uma espécie de sede do De Olho na Coisa, né? Sede de Olho na Coisa, e é exatamente porque a federação também já não tinha mais sustentáculos a partir da gestão do Matias na FETAC, que foi a última gestão daquela experiência que a gente teve da década de 70 e 80, o Matias foi a última gestão, depois a federação entrou em decadência, mas essa decadência foi para a cultura como um todo no país, Brasil, né? No Brasil inteiro, né? A área de música, de teatro, de artes plásticas, todo mundo foi esquecido, né? Governo Fernando Collor e governo FHC foi assim foi enfiar mesmo todo mundo num saco e dizer, sabe, jogar mesmo. É tipo como se tirasse o gato de um canto, né? Que você joga o gato no saco e roda, o gato fica tonto, você leva pro outro, né? Assim, quando o gato é esperto, o gato volta. É verdade. Mas o Matias acabou assumindo o Barracão, e agora, com esse processo de revitalização, certamente o Barracão vai trazer
assim, um significado histórico muito grande. Mas o que representa hoje, para essa nova geração do teatro, uma referência como o Barracão, Lenin? Olha, Jorge, eu acho assim, né, o Barracão... Porque dizem que as pessoas têm memória curta, né? As pessoas... É verdade. Tá? É engraçado, porque o Barracão, ele ali, naquele momento ali, ele foi um espaço que ele surgiu junto com aquele processo de ocupação daquelas áreas. Tanto se você for ver, né, no plano diretor da cidade, aquelas áreas ali, elas são meio complicadas por conta de que foram ocupações. As pessoas foram expulsas da sua área de terra rural, teve que vir para a cidade e foi ocupando, né? João Eduardo, Bahia, sim, parte do Aeroporto Velho, tal, aquela redondeza ali todinha onde era a área da pista de aviação do antigo aeroporto, né? Ali do Lídia Ramos, tudo ali foi sido ocupado em volta dos ginásios cobertos, é tanto que antigamente, você lembra, né? A gente ia ali, a gente olhava, se a gente olhasse ali da esquina da delegacia ali para lá, pro rumo do ginásio coberto, você viu o ginásio coberto. Hoje você não vê o ginásio coberto dali, né? Então foi tudo ocupado. E aí o Barracão surgiu com isso e teve um trabalho muito forte ali naquela época. Então o que eu acho que o retorno do Barracão revitalizado e com uma porque a proposta que a gente está discutindo junto com a própria Fundação Cultural é de uma administração compartilhada, porque a Federação de Teatro, ela não tem condições de administrar o espaço só, ela não tem recurso para isso, claro, né? E aí uma administração compartilhada, por isso que o Barracão torna-se um ponto de cultura, vai ser um espaço de leitura, o pessoal da Casa Matias, que faz um trabalho já de leitura lá naquela comunidade, entendeu? Conversou já comigo sobre a ideia de trazer a Casa Matias. Aí eu falei, é impossível ocupar dentro do Barracão, mas a gente pode, o terreno é grande, pode fazer, melhor do que ter a Casa Matias dentro do terreno do Barracão. Só que a gente tem que discutir em termos com a fundação, para a gente ver a questão também de estruturação, o que pode ser feito para a Casa Matias funcionar lá, entendeu? Que é uma casa de leitura e que eu acho que vale a pena, tem tudo a ver com o espaço, né? Traz o nome do Matias. Claro, uma referência histórica, sem dúvida, né? Sem dúvida. Lenin, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje o programa que está sendo gravado aqui no espaço na frente do Teatro de Arena do Sesc, o histórico Teatro de Arena do Sesc, até porque o assunto hoje no programa é teatro. Eu estou conversando com o ator e diretor de teatro Lenin Alencar, que é também presidente da Federação Acreana de Teatro do Acre, a FETAC. Lenin, nós fechamos o primeiro bloco falando daquele momento histórico dos anos 70, de um teatro de resistência, panfletário, do momento do Teatro Barracão. Eu queria começar esse bloco perguntando o seguinte: você lembra dos espetáculos que estavam em cartaz naquela época? Assim, pelo menos os mais marcantes? Assim, né, espetáculos assim... E que grupos atuantes, né? Assim, espetáculos mais marcantes assim que eu me lembro daquela época foi As Aventuras de um Diabo Malandro, assim, foi um espetáculo marcante, bem em cadeira de rodas, que inclusive o nosso governador foi ator dele, né? Ele fez um dos atores, ele fazia o B, né, que fica na cadeira de roda, né? E era ele e o Henrique Silvestre em atuação. Foi um espetáculo que eu iluminei, né? Parte dele, né? Primeiro foi o Johnson que iluminou, começou a iluminar, e depois eu concluí, parece que o Johnson viajou e eu continuei fazendo a iluminação. Foi aí que eu comecei a ingressar na iluminação. E depois aí já comecei a fiz iluminação do Assunto do 21, que são espetáculos marcantes e Grilagem do Cabeça. No caso, por exemplo, como esses outros espetáculos, eles tinham um gênero mais específico ligado ao teatro do absurdo, eles marcaram porque era um estilo do Grupo Semente. Mas os teatros assim, que marcam mesmo são esses espetáculos porque eles traziam uma contextualidade social. Né? Então foi um espetáculo muito forte e tudo mais, mas aí depois você vai vir com um outro processo de teatro que você vai ter, toda noite tem pichação, né? Que foi um trabalho dirigido pelo Toninho Alves, que o Kleber Barros trabalhou, Jorge Nazaré trabalhou, então quer dizer, foram
foram espetáculos que tiveram a sua função muito importante também, porque era um processo de continuidade daquilo ali, que já não seguia muita coisa do teatro panfletário, mas tinha uma função também contextualizadora, porque Toda Noite Tem Pichação trazia tudo que era forma de protesto, né, de insatisfação que as pessoas, os intelectuais, as pessoas que ligadas à cultura, né, os jovens na época tinham como irreverência, pichar os muros. Então isso virava assunto de teatro. Então tudo que acontecia na cidade virava assunto de teatro. E depois vem da República de Galvez, o Filé Mignon do Beto Rocha. Viva Rio Branco Total Radiante também, que não é uma... Eu posso não me lembrar de tudo, né, Jorge? Que também, que na memória... Uma referência importante da cidade. Assim, tem que aparecer um historiador, porque tudo bem, eu prefiro fazer teatro do que escrever história, para construir isso, porque senão a gente morre, né? Aliás, isso é uma coisa legal de fazer, né? Aí, revistas e documentos de memória, né? Exato. É verdade. E tem muita gente aqui que ainda que conserva esse processo de memória, que guarda isso, né? Silênio é uma pessoa que guarda muita coisa, o Dinho Gonçalves é uma pessoa que guarda muita informação. Socorro Calixto fez uma pesquisa muito interessante, publicou isso, virou livro. A gente às vezes a gente discute assim, não sei o que e tal, Socorro, eu acho que aquilo ali tá meio furado, você quer assim, olha, aquilo ali é o que eu escrevi e o que eu acho. Quem quiser, acha diferente, escreva outro. Tá certíssima, né? É verdade. A professora Socorro tá certo. Mas eram espetáculos que ainda traziam um ambiente muito de Rio Branco e do Acre. Depois vem uma fase do Beto mais universal, né? Vem uma parte do Beto, mas uma fase, né, muito importante do Beto. A história é uma história. Né? A história é uma história. Depois vem... Se eu não me engano, vem a Serpente, né? Tem a Serpente. Do Nelson Rodrigues. Depois ele monta Galvez, o Imperador do Acre, que não era a República de Galvez, o Filé Mignon que ele fez anteriormente, que era muito mais ligado à questão política daquela época, que era o governo do Nabor Júnior. E aí ele... Também o processo de ocupação dos sulistas, né? Do sulista e tal. Então o Beto bateu de frente ali, foi um espetáculo muito legal. Isso também é um pouco de resquício do que estava vindo de início da década de 80 e final de 70, certamente. Né? E aí o Beto começa a partir para esse processo do Teatro Universal aí, e aí ele vai fechar exatamente com as experimentações que ele vai fazer como figuras de papel, e aí história de Quirá, que é o grande ápice do teatro dele, né? E aí quando o Beto foi assassinado, o Beto estava num processo de investigação muito rico e eu cheguei a acompanhar, né? Antes, o Beto brigava com todo mundo, né? Luiz, ele não brigou contigo, né, Jorge? Brigou. O Beto brigou comigo, ficou um tempo brigado, ficou um bom tempo brigado. Aí depois tal, aí eu fui, acompanhei os trabalhos, né? Ele pediu para eu dar uma força, né, em algumas coisas, e comecei a presenciar os ensaios, né, alguns ensaios, e aí foi quando o Beto foi assassinado. E aí ele estava num processo muito rico de trabalho, já que era na linha de história do Quirá, é verdade. Antropológico. Com muita influência do Geraldo Thomas, daqueles experimentos da repetição, é verdade. Lenine, e a FETAC nesse processo todo? Você é o atual presidente da Federação de Teatro. Queria que você falasse um pouquinho da FETAC nesse processo histórico de fortalecimento do teatro no Acre. Jorge, assim, né, quando eu peguei a federação, né, a federação estava assim, ela tinha sérios problemas, que era o seguinte, assim, a Regina fez um trabalho muito importante na FETAC, Cláudia, né? Regina Cláudia, porque ela foi assim, a pessoa que retomou o processo do movimento federativo. Ela retomou naquele momento, em 97, o processo do movimento federativo, onde 4 grupos de teatro, né, inclusive o Garatuja, que o Garatuja foi fundado em 90, mas o Garatuja ficou um tempão também sem produzir. Aí, em 97, o Garatuja retoma o seu processo produtivo, 96, 97. E aí reúne o grupo do Palácio Tenorino, o Garatuja, o Getrua, né, e, se eu não me engano, também o Saci também teve, porque era o Cícero que estava à frente do Saci. Então são 5 grupos e o De Olho na Coisa, né? Então esses grupos vão e retomam o processo, e aí vão retomar a federação, e aí colocam a Regina para responder pela federação nesse momento. Aí a Regina fica na federação por mais ou menos um ano e meio, faz congresso, é eleita, e aí depois faz outro congresso e é reeleita, né, na federação, e fica até 2006. Né, o pessoal ficava no meu pé, tu tem que voltar, tu tem que coisar. Eu não queria mais, né, porque eu já tinha sido presidente da federação na década de 80, e eu digo, mas assim, gente, isso é coisa para o pessoal novo fazer e tal. Aí a coisa que colocavam era a questão da atividade política da federação, entendeu? Que tinha se perdido nesse processo. A federação tinha uma atividade política cultural importante ela tinha que exercer esse papel. Claro. E outra coisa também que eu percebi na federação era que a informática estava chegando, sabe?
e todo mundo se conectando e tal, e a federação não entrava nesse processo. Não estava se modernizando. Não estava se modernizando, a federação precisava disso. A federação precisava guardar os seus registros, as suas contas, né? Entendeu? Que a hora que um grupo chegar na federação, abrir o arquivo e está aqui, entendeu? Reclamar, está aqui a prestação de conta. Então, quer dizer, ficava muito debilitada disso, né? E aí a gente vai fazer exatamente isso na FETAC, né? Vai tomar, vai revitalizar e vai fazer uma coisa muito importante que nunca foi feita na FETAC. Isso não é só o problema dessa nova fase da FETAC daí para cá. Isso era um problema também da década de 70 e 80. A federação não tinha um trabalho de interiorização. Isso é muito importante. E aí a FETAC vai fazer o trabalho de interiorização. Hoje nós temos 2 grupos em Feijó, 3 grupos em Tarauacá, são 5 grupos em Cruzeiro do Sul, aí tem um grupo em Mâncio Lima, um grupo em Porto Walter, Marechal Thaumaturgo nós ainda não conseguimos chegar lá para fazer uma articulação, né? Mas assim, tem um foco de atividade de teatro lá, né? Porque primeiro o grupo surge lá e é que a gente vai identificar e vai começar a trabalhar com eles, fazer oficina, levar oficina, tentar trazer eles para mostrar o trabalho aqui no Festival Estadual e assim a gente vai trabalhando. Aí, deixa eu ver, tem Senador Guiomar tem um, Brasileia tem uma associação de teatro, aliás, Cruzeiro do Sul tem uma federação de teatro agora do Vale do Juruá, né? E tem uma associação de teatro que chama Associação de Teatro da Fronteira, que congrega só os 3 municípios, né? Itaçolândia, Brasileia e Assis Brasil. E aí tem também o pessoal que se chama Zuzu Figueiredo Produções, que é um grupo de teatro que veio do interior da Bahia, que está lá e estão fazendo um trabalho de teatro. É o Telmo Figueiredo, que ele e a esposa dele, a Zuzu, que eles vieram, trabalhavam com teatro lá, e ele é da Receita Federal. Veio para trabalhar e disse, eu vou trazer o grupo de teatro para cá e vamos começar um trabalho. E faz um trabalho com a comunidade lá, com os jovens, é um trabalho muito interessante, entendeu? Eles apresentaram aqui no festival. E tem a Companhia do Macaco Prego, que está em Epitácio-Holândia. Né? Então, e tem 2 grupos, né? Que é o Arte na Ruína, que todo mundo já teve experiência de ver o trabalho dele, que eles ocuparam uma ruína de uma delegacia em Chapuri e aí desenvolvem esse trabalho dentro de uma ruína, né? Tentaram apresentar aqui no Teatro de Arena, no festival, mas não funcionou muito porque é para um espaço X o trabalho, é para aquela ruína, né? E Cena tem grupo? Não, aí tem. Não, Cena não tem. Não tem. Cena é um problema, né, que nós tentamos fazer um trabalho lá, foi solicitado muito o Carlinho sempre tentando articular isso. O Carlinho, né, o secretário de Cultura de lá. E aí o que aconteceu lá em Cena foi simplesmente acontece a dispersão. Você reúne e tal. Agora sim, mas em Cena tem a comunidade Arco-Íris, que não se estabiliza como grupo de teatro, mas que faz uma atividade teatral. E a gente tem tentado a reaproximação para eles, porque eles fazem muitas coisas, eles fazem várias frentes. Então eles não conseguem ter uma frente só para teatro. Então eles estão com quadrilha, estão com isso, estão com futebol, estão com isso aqui. Fazem muita coisa nessa associação Arco-Íris. Mas é um pessoal que está produzindo lá. A FETAC tem uma história muito bonita, está intimamente ligada à história da federação, à história do próprio teatro no estado, do fazer teatral. E é muito legal perceber essa quebra de fronteiras da capital e chegar no interior. Muitas conquistas, eu sei que hoje, por exemplo, já se tem um conselho de cultura, muitos avanços nessa área, mas um filhote, assim, eu acho que um resultado muito bonito de todo esse processo é o festival que se realiza anualmente, ora com um aspecto mais regional, né, mais nacional, ora mais estadual e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso e do que esse movimento, desse evento representa para o movimento do teatro. Jorge, nós temos assim, né? Nós dividimos o festival, né? Os eventos da federação em 2 processos, né? A gente divide ele no Festival Nacional, que é o FESTAC, né? Ele é um festival de caráter nacional, a gente abre o convite, né? A gente não pode a gente não tem condições de estar dando passagem para ninguém vir, né? Então, cada um se vira, a gente manda carta também para eles entrarem no edital que depois do governo do Lula que democratizou essa questão do edital de intercâmbio, então muitos grupos vêm para o Acre através do edital de intercâmbio nesse festival, vieram 6 grupos no último festival através do edital de intercâmbio. Então quer dizer, e vai grupo daqui para fora também no edital de intercâmbio, então quer dizer, a coisa está conseguindo chegar, né, aqui pra gente, né, devagar, mas tá. Então o que acontece? E tem o FETAC em Cena, que é um estadual, que é para reunir a produção teatral do estado e a gente traz um debatedor para debater essa produção
E aí todo mundo voltar para casa e tentar melhorar, né? Claro. Entendeu? Tentar ir buscar essa questão da qualificação. Então, é esses dois processos. A gente faz semana do teatro, mas é uma coisa mais a nível mesmo local, que a gente estimula os municípios a fazerem alguma coisa, né? Às vezes não faz, às vezes tem um que faz, apresenta e tal. É muito isso, né? E as ações que a FETAC fica fazendo isso é sempre atemporal, mas com preocupação de fortalecer o grupo, mas principalmente de estar discutindo políticas públicas de cultura, né, voltadas para o teatro, para a cultura em geral, né. Então hoje a cadeira de artes cênicas é garantia da Federação de Teatro, por ser o único movimento que está organizado, né, mas todas as pessoas de outras áreas também participaram da discussão com relação a isso quando foi escolhido, né. Então, quer dizer, eu tenho um assento na cadeira de artes cênicas e também a gente participou ativamente no processo do Sistema Municipal de Cultura, entendeu? De toda a discussão e articulação do sistema, né? Que é um sistema diferente de qualquer lugar do país, entendeu? É um sistema que propõe um veio diferente de se trabalhar, onde todo e qualquer cidadão é conselheiro a partir do momento que ele esteja cadastrado, né? E é claro que ele tem suas instâncias deliberativas que vão amarrando as coisas para quando chegar no processo da votação, a gente possa até também ter o trabalho de qualificação de voto, porque senão você deixa todo mundo votar, aí claro, acontece quando se foi se reunir na questão do fórum para apresentar uma lista tríplice para o governador, para escolher para indicar o presidente da Fundação Cultural aí na lista tríplice. Aí quando chegamos lá, isso podia ser feito por e-mail e tudo mais e tal, mas quando chegou lá tinha gente, né, trazendo gente, buscando de Kombi em lugares para poder vir votar. A pessoa se cadastrar e votar. E a gente não foi atento a isso, foi uma falha nossa, né? A gente não foi atento a isso, né? Mas eu digo mesmo assim, ainda bem que a gente vai se procurando acertar, né? Claro, e hoje o Conselho está mais maduro para essas questões. Certamente. O início do Conselho foi um processo de embate muito grande, entendeu? Teve muitos embates internos no Conselho, mas hoje o Conselho, ele tem discutido as coisas mais no campo das ideias. E vai amadurecendo, né, Lenine? É um processo realmente que vai se buscando esse amadurecimento, e o tempo é que vai efetivamente promovendo essa coisa. Lenine, para fechar nossa conversa, queria que você falasse um pouco quais são as principais deficiências hoje do teatro no Acre e a busca por esse aperfeiçoamento. É a formação ainda? Eu acho que Jorge, mas não é a formação porque achando que ela não existe, a formação existe. Tem grupos preocupados com a questão do estudo, da busca e tudo mais. Da pesquisa. E é muito poucos grupos. Tem grupos que estão trabalhando, que as pessoas dos grupos já estão tentando entrar em faculdade, em escola técnica e tudo mais e tal. Tem tido essa preocupação. É porque hoje a gente tem um curso superior, né, de teatro, tem processos de formação que o governo promove, a própria federação que promove isso também, quer dizer, está muito mais acessível, né? Exatamente. Agora tem assim, a maioria dos grupos não buscam a formação, de forma alguma. Não tem o interesse de ir para as faculdades, procurar entrar no curso de artes cênicas, mesmo que seja para ser professor, porque essa grade, eu não sei se você lembra que houve, ainda na época quando o Jorge Viana estava como prefeito, foi feito um fórum estadual pela universidade, articulado pelo movimento cultural e a universidade, exatamente para discutir essa questão. Então se discutia muito a grade, como seria o curso de artes cênicas e tudo mais e tal. E foi exatamente isso que culminou no estabelecimento da grade. A grade do curso de artes cênicas, ela é muito mais para um bacharelado do que para uma licenciatura. O que justifica a licenciatura é porque você tem todas as disciplinas pedagógicas, mas a formação de cênica é toda voltada para o bacharelado, porque ali as pessoas têm a formação específica em cenografia, em cenotécnica, em formação de ator, entendeu? De linguagem e por aí vai, história do teatro. Então vai toda, ela se ramifica de várias formas, né? Então não está somente para a licenciatura. E é isso que o pessoal dos grupos de teatro tem que entender. Se quer fazer teatro, tem que buscar. Porque senão você vai chegar a um momento que vai ser atropelado nesse processo. Claro, né? Claro.
Eu já vejo experiências que vão rompendo com isso, né? Montando os clássicos. Eu já sou do curso de artes cênicas, né? Ah, é? Eu pedi vaga, né? Sobraram umas vagas lá por causa daquelas coisas de vagas remanescentes e eles precisavam ocupar. Eu fiz, foi um processo muito mais árduo do que fazer o vestibular, porque eu tive que sentar na frente da professora André, do professor Écio e da Adriana Santelli para fazer uma interpretação. E os outros passam só pelo vestibular. A vaga por merecimento, né? Eu digo assim, agora falar nisso, como é que está o teu trabalho hoje? O que, é que vocês estão montando? Quais são? Porque você acabou de... pouco antes de começar a entrevista, você me falava que ainda está com o Piquenique no Front, que é um espetáculo marcante também, acho que do ano passado para cá, com uma referência muito legal de cenário, com uma parceria com o diretor Nonato Tavares, que é um cara muito legal, assim, uma figura premiada, que sempre vem do Amazonas para cá para ajudar nesse processo, né? Fala um pouco dessa... O Nonato, assim, ele foi uma pessoa que foi muito importante para a retomada da Federação de Teatro, que também teve um processo muito árduo lá no Amazonas, né? Então o Nonato vem para cá, ele como tem sido um bom articulador nesse sentido e amigo da gente, né? Amigo pessoal mesmo. E aí, assim, a gente disse, poxa, a gente precisa estar estabelecendo um trabalho. O Piquenique no Front, o Nonato montou em Manaus. Aí eu digo mesmo assim, eu poderia pegar o Piquenique no Front e montar uma versão dele, nossa, mas não. Eu disse, Nonato, vamos montar o Piquenique no Front no Acre? Ele falou assim, vamos. Só que tem que ser essa tua versão, porque eu gosto muito da versão dele. Falou, tá, não sei o que tá. Mas ele chegou aqui, ele mudou o espetáculo inteiro, né? A única coisa assim, a parte cenográfica do espetáculo se constitui a mesma, né? Figurino teve algumas modificações e a encenação ele acompanha mais ou menos algumas coisas, mas ele mudou muito, né? E assim, é um espetáculo que a gente começou, porque o tempo do Nonato aqui para dirigir foi pouco, mas a gente começou a trabalhar nós, e aí depois o Nonato chegou e aí pegou o carro andando e foi lapidando o trabalho. O trabalho ainda não está concluído, né? A gente ainda tem muito que investigar. A gente sofre hoje em dia, já acho que naquela época, eu não sei se tu lembra, a gente tinha que tentar trabalhar para ganhar um dinheirinho, a gente tinha que tentar estudar e a gente ainda fazia teatro. Hoje em dia o pessoal diz que não tem tempo para ensaiar porque estuda ou porque trabalha. Imagina, né? É sempre a velha desculpa, né? Eu digo mesmo assim, paciência, né? Vamos fazer o quê, né? O mundo hoje está mais complicado, né? Antigamente a gente podia ainda viver nas costas dos pais e ser todo mundo sociedade alternativa, né? Hoje em dia, ser cada um por si, se ninguém se virar para ajudar no sustento da família, o negócio fica complicado. Então, porque para fazer teatro é complicado. Nós não chegamos à excelência de viver só do teatro, né? Então, mas eu acho que isso a gente ainda vai conseguir chegar lá com um processo exatamente de incentivar o público aí o teatro. Certamente. O público tem que aprender aí o teatro, a pagar teatro para sustentar quem faz teatro, né? Mas aí o público tem que ir ao teatro porque agora o público também só pode saber diferenciar se gosta de uma coisa ou se não gosta, se ela conseguir ver uma coisa boa. Isso é fundamental. Se a gente não botar nos teatros coisas de qualidade, aí se ferra, né? Então vai ser sempre ensinamento da pessoa. Só prestava o teatro que o Beto Rocha fazia. Não, o teatro só prestava o teatro que aconteceu pelo Grupo Semente no Teatro Horta há não sei quantos anos atrás. Aí tal. Então a gente vai ficar sempre nisso, numa coisa estanque, né? Aí daqui a uns anos vai dizer assim, só prestava o teatro que o Ivan de Castela fazia ou que o Lenine fazia. Aí quer dizer, a coisa não é essa, né? A coisa é exatamente as pessoas caminharem num processo eterno de estudo, e o teatro é um processo de investigação, a gente sabe disso, né? Você foi uma pessoa de teatro, né? E sabe que o teatro é um processo de investigação, né? Mas tem grupos que insistem muito que o processo de investigação não passa por isso, acho que passa somente por você pegar um texto, ler, decorar e ir para a cena, não é isso. Lenine, eu queria agradecer muito a sua participação, parabéns pelo trabalho, né? Sucesso aí à frente da Federação nesse tempo que resta. Parabéns pelo trabalho e eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu é que agradeço, Jorge, estar aqui no Ideias da Aldeia, né? É uma felicidade participar de um programa como esse que dá espaço para a gente poder falar sobre a cultura acriana, né? Tempos que eu esperava a oportunidade de estar aqui com vocês para poder falar sobre o trabalho da federação, sobre essas questões do teatro. Então eu que fico agradecido, agradeço você e a equipe e parabenizo também pelo trabalho. E fica aqui o convite para voltar mais vezes. Bom, Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.
E aí, gente importante assim da sociedade lava roupa aqui, por exemplo, quem assim, cargos assim? Cargos, juíza, promotor, advogado, empresário, gente mesmo assim da alta. E aí, a média de vocês assim de salário assim por mês chega a quanto cada uma? Acho que a que menos tira é um salário. Mas tem delas que chega a tirar, eu acho, quase 1.900, 700. Obrigado.